Boa noite, bem-vindos à live de segunda da Rede Cruzada, toda segunda-feira às 19 horas, toda última segunda-feira de cada mês, a gente faz uma live com conteúdos e pessoas maravilhosas relacionadas à educação, a garantia de direitos de criança e adolescente, as questões do terceiro setor e por aí vai. E hoje, especialmente, a gente tem em homenagem, como uma fonte de reflexão nesse mês de junho que termina hoje, em que a gente teve, em 23 de junho, o Dia Nacional do Esporte, e no dia 28, o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, a oportunidade de batermos um papo com Carlos Marra, articulador cultural da Rede da Maré, gestor e produtor cultural, arte educador, ex-conselheiro tutelar, um profissional, uma pessoa multifacetada, e que a gente vai ter aí o privilégio de bater um papo com ele sobre a arte, a cultura e o esporte como práticas da liberdade. Boa noite, gente! Tudo bem? Oi, Lua, Tayane, Suzy, Raquel, Kevin, Gene, ou Geni, Davi, Ana, Glenda, oi, boa noite, gente. A gente sempre dá aí uns minutinhos, para a galera chegar, inclusive o Carlos, que eu ainda não identifiquei, ainda não entrou por aqui. Exato, ainda não saquei ele por aqui, mas deve estar entrando. Ai, Ana, que bom. Ana, aliás, se você puder dar um alô para ele, que pode ser que ele esteja com alguma dificuldade de entrar na live, pergunta se ele está precisando de alguma ajuda. Ô, Lu, obrigado! Ana, pode deixar, a Lua vai tentar um contato com ele. Boa noite para quem está entrando. A gente só está esperando um pouquinho para começar. E hoje é uma conversa muito relevante, a gente fala muito, dos marcadores sociais, e um desses marcadores é a orientação sexual, E infelizmente isso muitas vezes colocam, as pessoas que fogem, da heteronormalidade, um lugar de muita desvantagem, de invisibilidade, de violência. A gente vai poder bater um papo sobre isso, de como é que a gente transforma isso através da arte, da educação, da cultura, do esporte. Um minutinho só. Oi, Ramon.
Boa noite, Amanda. Tá uma gritaria aqui na rua onde eu moro. Não tá atrapalhando não, né? Vocês estão escutando alguma coisa? Espero que não. Eu tô intuindo que o Carlos entrou. Carlos, dá um ok pra mim que você é o Marra Preta. Fala! Obrigado, Pá, tô ali. Beleza, já vou te chamar então, vou te chamar agora, peraí. Oi, vocês me ouvem? Muito bem. Boa. Você tá me ouvindo bem também, Carlos? Estou te ouvindo bem. Maravilha, cara. Olha, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela tua disponibilidade aí para a gente bater esse papo super importante. E só para dar uma geral para a galera, né? Eu já tinha feito uma introdução, mas quando praticamente não tinha ninguém na live, tá? Uhum. Então, gente, esse mês de junho que termina hoje, né? A gente teve aí eu não diria uma feliz coincidência, mas duas datas muito marcantes, principalmente para nós no trabalho da Rede Cruzada, né? No dia 23 de junho, a gente teve o Dia Nacional do Esporte, e no dia 28 de junho, anteontem, nós tivemos o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+. E esse papo com o Carlos é sobre justamente como o esporte, a arte, a cultura, a educação podem, né, trazer aí práticas de liberdade, de inclusão para uma questão muito séria, né, da nossa sociedade, que é a tentativa, né, de invisibilidade, de apagamento, quando não, né, de extinção, extermínio da comunidade que não tem uma orientação hétero, cis, normativa, né, como a gente fala. E a gente sempre, né, traz pessoas para conversar conosco que tenham uma representatividade muito grande com os temas. E o Carlos Marra, vocês vão poder saber do porquê que ele está com a gente aqui, eu pedindo para você, Carlos, contar, né, como é que foi a tua trajetória até você chegar aqui e estar falando sobre esse tema tão relevante, tão caro, tão sensível para muita gente. Como é que foi essa jornada para você chegar aqui, estar numa live falando sobre isso? Primeiro, espero que todo mundo esteja me ouvindo. Quero dar boa noite a todo mundo que já chegou, galera que está chegando também. Saudar os tricolores, né? Que bom, vencemos. Estamos aí com um time carioca ainda, né, nessa disputa, que o futebol é um esporte aí tão popular, né, e tão importante também para o nosso país. A gente também não pode deixar de falar sobre isso. Acho que a gente está falando sobre como o esporte, né, a arte, a cultura, ela liberta, e o esporte também faz parte disso, né, como a gente precisa também disputar esse esporte em específico, que é um esporte majoritariamente exercido por homens, né, que tem ali também, acaba tendo aí né, um lugar muito da heteronormatividade, né, acho que a gente precisa também, como a gente fala sobre esse tema, né, da população LGBTQIA+, mas também das mulheres inseridas
nessa modalidade, né? Como a gente precisa valorizar, enfim, validar. Mas só mesmo para não perder aí essa oportunidade de falar sobre isso, que eu acho que é importante, né? Principalmente nesse momento agora, que a gente está com os holofotes voltados para esse esporte. Na paralela, a gente está tendo aí a VNL também, que é uma disputa, né? Um campeonato super importante, que faz aí também uma preparação para a para o Mundial, que a gente vai ter também de vôlei, né? Que eu acho que é a única. É o único título que a seleção feminina, por exemplo, não tem. Mas, enfim, antes de fazer a minha parte comentarista de esporte, vamos começar a me situar um pouquinho com a galera, para a galera me conhecer um pouco. Eu sou Carlos Marra, né? Eu sou morador aqui da Maré, do Conjunto de Favelas da Maré. Nós somos em 15 favelas, eu moro na favela da Nova Holanda. Eu estou com 36 anos, mas eu sou capixaba, né? De Vitória, Espírito Santo. Vim para cá com 2 anos e meio, mais ou menos. Então, desde então, me criei lá na Maré, na Nova Holanda. E fui, obviamente, sendo atravessado pelo aquele território, né? Então, essa minha história, ela se confunde com a história da Maré também. Porque eu sou filho da dona Margarete e do seu Levi. E a dona Margarete é uma personagem importante para esse território, né? Principalmente da Nova Holanda, quando a gente vai pensar mobilização de políticas e efetividade dessas políticas públicas, porque ela participou de um grande movimento que foi a Chapa Rosa, né, que foi um movimento aí que possibilitou, por exemplo, a Eliana Souza, que é uma grande referência, né, dos direitos humanos, a ser a primeira presidenta da Associação de Moradores ainda naquele período dos anos 80. Por que eu estou falando isso? Porque a minha história, de fato, se confunde com essas questões dos movimentos sociais e dos direitos humanos, né? Então, eu sempre fui colocado nesse lugar. Eu costumo dizer e brincar um pouco com isso, Renato, de que eu sou filho de projeto social, né? Então, fui inserido nesse lugar, mas também fui aproveitando, acho que, outros lugares que eu fui colocado. Por que eu estou falando que eu fui colocado? Porque eu acho que a gente não está num lugar de oportunidade. Infelizmente, nós, oriundos de favela, né, moradores de territórios de periferia, a gente não sabe o que é oportunidade. A gente aprende, né? Então, acho que isso precisa também estar posto e dado, né? Porque isso tem a ver com a maneira como a proteção social do Estado ela se coloca nesses territórios, né? Quais são os tipos mesmo de efetividade de serviço do Estado colocado para essa população. Então, muito provocando esse lugar, né? Eu fui eu participei de um sorteio do Pedro II, então fui estudar no Pedro II, que é uma escola de referência aqui no Rio de Janeiro, né, uma escola federal, e isso me possibilitou ter acesso à cidade. Né? E isso é um grande ganho também para nós, crianças e adolescentes, para a gente poder, enfim, construir outros caminhos. E aí, lá na escola, né, no Pedro II, eu fui conhecendo os esportes, para além do futebol, que era o esporte que estava ali televisionado, e o vôlei também, né? Então, handball, natação, porque lá no Pedro II que eu estudei foi da unidade de São Cristóvão, então lá tem piscina, né? A gente colocado também para essa possibilidade. O próprio atletismo, né, que era algo que a gente corre e brinca de pique-pega, pique-esconde, mas a gente não sabe que, inclusive, dentro dessas próprias brincadeiras pode surgir, por que não um atleta, né? Então, a gente acaba também não olhando, não tendo esse olhar atento para essas possibilidades também, como a brincadeira ela pode chegar nesse lugar do esporte. Isso é super importante para nós educadores, né? Estarmos também atentos a isso. E aí eu fui participando, né, desses esportes, dessas modalidades, até que eu chego na Vila Olímpica da Maré, que hoje se chama Vosa, é a Vila Olímpica do Seu Amaro, porque foi uma figura importante, né, para organizar esse equipamento de esporte, que inclusive é o único equipamento que tem de esporte lá na Maré. E, inclusive, é isso, vou aproveitar esse espaço, né, que a gente está aqui conversando e discutindo, para dizer da importância de termos mais fomento, né, mais investimento para esses equipamentos que são tão fundamentais para esses lugares, porque eles forjam possibilidades de novos atletas, eles, né, conseguem de alguma maneira provocar e mobilizar esses jovens e adolescentes, para além também de dar uma possibilidade de uma vida mais saudável e com práticas de exercícios para
população mais velha desse território também, né? Os próprios idosos, enfim. Então, isso também é super importante. E, infelizmente, a gente sabe que são equipamentos aí que acabam sendo degradados e, enfim, deteriorados, e a gente não tem ali um retorno que é tão importante e fundamental. Mas só para não perder muito o meio do caminho, né? E aí a gente ir pensando como que eu vou entendendo o esporte como uma possibilidade de fato de me sentir livre e de ser quem eu queria ser, eu conheço o vôlei, e aí conheço uma garotada no vôlei que era muito parecida comigo, que eram crianças viadas, que eram adolescentes bichas, né, com seus trejeitos afeminados, e que era rechaçada pela sociedade, também por muitos colegas que estavam ali jogando, e a gente fala, cara, a gente aqui vai ser quem a gente quer ser, a gente vai se divertir. E eu vi o esporte, vejo o esporte muito nesse lugar, né? Como uma possibilidade também de se libertar e ser quem quer ser, o que você quiser ser. Só que a gente sabe que, na realidade, não é bem assim que funciona, né? E não é todo mundo que consegue construir esse lugar e também, eu nem vou dizer não ter a coragem, porque eu acho que isso é muito particular e é muito cruel também dizer que o outro não tem a coragem, mas é como isso também nos paralisa mesmo, né? Então, como essa violência, mesmo que silenciosa, sutil, ela vai também nos tirando de quem a gente é e de quem a gente quer ser. E aí, muito pensando nisso, é que a gente vai também entendendo como a gente pode, não só a partir do esporte, mas também de uma inserção da arte, da cultura, discutir sobre esses assuntos, né? Debater sobre isso. Então, eu vim trazendo também a arte e a cultura para esse lugar meu, e que tem muito a ver com a minha trajetória, com as minhas memórias, né? Com as minhas memórias do vôlei, com as minhas memórias da escola, com as minhas memórias das minhas brincadeiras que a gente fazia enquanto criança. Na favela a gente brinca muito na rua, e isso é muito legal. E, infelizmente, a gente perdeu isso, né? Acho que a tecnologia coloca todo mundo ali na frente de uma telinha e acaba se perdendo isso, mas a gente teve uma infância muito legal de poder brincar na rua e poder aproveitar esse momento de sociabilizar mesmo com outras pessoas, né? Entendendo também um pouquinho da história de cada uma delas. E nesse lugar eu fui pensando como eu vou construindo um trabalho que faça sentido para mim, mas que de alguma maneira represente e também coloque o outro nessa possibilidade, né? Então eu crio um projeto, eu sou artista visual, chamado Eu Me Vejo em Você, que é uma coletânea que vai pensar a memória de uma criança viada nos anos 90. Eu não sei, Renato, se eu continuo, você quer fazer alguma pergunta? Olha, Carlos, pelo menos para mim, eu espero até que a plateia aqui, o pessoal que está ouvindo, se manifeste, está fluindo para mim maravilhosamente bem. Tá. Eu estou interessadíssimo no que você está falando. Não quero Boa. atrapalhar. Boa. É que eu gosto até de contar um pouco da minha história mesmo, fazer uma fofoca, né? Da minha vida. Já que é para fazer fofoca de mim, que seja eu. Mas então, muito nessa pegada, né? De pensar como eu consigo trazer, e aí não sei se essa seria a palavra denúncia, mas de trazer como essa criança ainda reverbera nesse meu adulto, né? Como ela ainda existe, mas como ela existe hoje num outro lugar, né? Porque eu tinha um lugar, ainda enquanto criança, viada nos anos 90, início de 2000, muito opressora, né? Muito violenta, muito rechaçada e negacionada o tempo todo. E como eu vou trazendo isso para um outro lugar. E aí eu construí uma instalação num equipamento que tem lá na Maré, que eu acho que todo mundo precisa conhecer, que é o Galpão Bela Maré. É um espaço super importante e potente, que quem faz a gestão é o Observatório de Favelas. Eu fiz um trabalho lá que se chamava Quarto, que a ideia era uma instalação mesmo, com uma cama, com uma cômoda, com um espelho. Então tinham dois espelhos, um em cima da cama, aquele espelho que fica em pé, sabe, que a gente se olha nele todo, e tinha alguns adereços, né? Então você tinha uma coxa toda vermelha,
e tinha uma toalha pendurada e tudo mais. O que, que era a grande lance dessa instalação? As pessoas elas podiam fazer o que elas quisessem naquele quarto. E aí, no primeiro dia da abertura da exposição, eu fiz uma performance e nesse dia a minha mãe foi. E assim, Renato, para mim, até tipo, tô arrepiada, assim, porque para mim foi muito emblemático, assim, contar essa história visual para minha mãe de uma criança que tinha os seus 10 anos e que entrava no quarto dela para brincar de ser o que quisesse ser. E naquela época eu via muito um filme que se chamava como é que era, gente? Lambada, o sonho roubado, uma coisa dessa. Lambada, não, Lambada é o ritmo proibido. Dava no cinema em casa. Nem existe mais isso. Entregando a idade total, mas tudo bem. E aí tinha uma dança muito bonita que eles faziam e tal, e eu adorava. Então eu pegava a coxa da minha mãe, que era super bonita, né? Aquela coxa acolchoada e tal, fazia meu vestido e ficava dançando em cima da cama. E eu fiz isso. E falei, era o que eu fazia lá no seu quarto quando eu estava trancado, e você chegava e saía correndo, e ficava tudo meio que desarrumado, assim, né? E tinha uma coisa que era, num momento, eu peguei um carrinho de brinquedo, ele estava embalado, né, num presente, e ele estava embaixo da cama. E aí ela chegava, eu tinha combinado com ela, né, dela pegar e me dar, e aí ela me dava, eu pegava o carrinho e eu brincava, e aí depois tinha um salto alto que era o dela, e ela pegava o salto e me dava e dizia assim, você também pode brincar com ele, você pode brincar com o que você quiser. E aí já era uma virada de chave da relação que eu tenho e construo hoje com a minha mãe, que não era a que eu tinha antes. Mas como isso é simbólico, né? E como isso foi simbólico e significativo para quem estava lá no dia, né? Então, assim, várias pessoas se reconheceram naquela brincadeira e se reconheceram também naquele lugar de calma, tem uma outra relação. É possível construir outras relações dentro, né, dessa de como a gente também vai encarando a vida e entendendo que a gente pode mudar os nossos conceitos, a gente pode romper os nossos códigos, os nossos signos, para olhar de uma maneira mais ampla e com uma coisa que se chama amor e que dá liberdade, né? E que constrói outros lugares para a gente também nessa vida. E aí, pensando nisso, fui construindo vários outros trabalhos, porque eu já fiz vários trabalhos nessa agenda, né? E aí eu vou dizer, fala. Você falou do amor e falou desse quarto, que você fantasiava as coisas num ambiente seguro, vamos dizer assim. Sim. E como você traz o amor, e a gente sabe que nem sempre a aceitação da família é uma coisa fácil, como é que foi isso para você? Dona Margarete acolheu isso 100%? Não. 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 Ia fazer 18 anos já, eu tinha 17 para 18, e eu namorava um garoto do vôlei, inclusive. E aí eu fiz uma reunião em família, porque eu sempre fui essa pessoa também de organizar a família e tal. Então eu fiz uma reunião em família e falei pro meu pai e pra minha mãe, olha, esse menino que me liga, e ainda era telefone fixo, então ela atendia e ele desligava, assim, porque ele sabia que era ela, ele desligava. Esse telefone que liga e desliga e tal, não sei o quê, e que vem aqui, dorme aqui em casa às vezes e tal, não sei o quê, ele é meu namorado. E aí a minha mãe estava na igreja, na época, ela continua na igreja, mas com uma outra visão, né? E aí ela falou assim, você vai pro inferno, né? Você sabe que você vai pro inferno, acabou sua vida, não sei o quê, nananana. E papai, que era militar, segundo sargento da Marinha, aposentado, vira para mim e fala assim, ele gosta de você? Eu falei, eu acho que ele gosta muito de mim. Ele te trata bem? Ele falou, me trata. Então, é isso. Nunca tive na família. Papai virou para mim e falou assim, nunca tive na família. Mas agora eu tenho e vamos seguir. E foi isso. Assim, né? E depois, enfim, as coisas foram se desenvolvendo e com a mãe, né? As coisas eram no lugar de calma, mãe, não é por aí. Tinha um medo e um amor muito grande dela do que acontece comigo quando eu digo que eu sou viado. Escancaradamente para o mundo. Né? Uma coisa meio... Tá rolando um filme agora do Ney Matogrosso, né? Homem com H, na Netflix.
E ele vira pro pai e fala assim, eu não sou viado, mas quando eu for, o Brasil inteiro vai saber. Então era isso, tipo assim, as pessoas iam saber, elas já estavam sabendo e tal. O que que faz com isso, né, no mundo que a gente vive? E hoje a gente ainda conseguiu avançar bastante coisa, mas na minha época de adolescente era muito pior, assim, né? Era muito mais problemática essa discussão. A gente não discutia isso nos lugares, a gente não discutia isso na arte, na cultura, no esporte. Isso muda, né? Isso tem mudado. E que bom que a gente tem avançado com isso, mas ainda falta muita coisa. O Brasil é o país que mais mata a população trans e travesti. Isso é um absurdo e a gente precisa encarar isso como absurdo. Não dá para a gente romantizar e naturalizar isso. Tem pessoas, tem vidas morrendo, né? Então, assim, como a gente vai colocando isso no centro da roda, como uma prioridade, né? Como um lugar, como algo, né, que de fato precisa estar como prioridade. A gente não pode mais encarar isso como qualquer coisa, não dá para ser dessa maneira, né? Eu acho que, infelizmente, o Brasil ainda tem errado muito, né, nessas ações, errado muito ainda na aplicação das leis. Então, isso precisa ser revisto, precisa ser reorganizado. E a gente precisa que a sociedade ela entenda, né, e cada vez mais ela respeite as pessoas como elas desejam e querem ser. E é isso que precisa ser feito, né? Você não precisa querer estar com aquela pessoa, você não precisa se casar com aquela pessoa, né? Porque as pessoas falam assim, eu sou contra o casamento gay. Ninguém quer casar com você, querido, inclusive. a gente quer casar com quem a gente está a fim de casar, que não é você, inclusive. Não e aí, medo. as pessoas ficam numa loucura, né? Tipo, num negócio esquizofrênico que não vai levar para lugar nenhum, sabe? A não ser da violência e do ódio. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que odeia demais e que ama de menos, né? Ou ama de ódio, sabe? Odeia de amor. Uma coisa assim, né? E aí, como a gente também vai também rompendo com isso e ressignificando. Porque, para mim, como diz Bell Hooks, como diz aí grandes artistas, o amor é uma invenção. Você inventa ele. E você alimenta e constrói ele. E isso é mais lindo que tem assim, na vida, você poder inventar como você quer construir uma relação afetiva e amorosa com o outro, né? E eu acho que a gente faz isso com muita sabedoria, porque a gente não é ensinado a amar e a gente também não é amado logo no início. Eu queria muito ter vivido um amor de adolescência pleno, onde eu pudesse andar de mão dada com meu namorado, onde eu pudesse mandar cartinha de amor para ele. Isso não existe para a população LGBTQIAPN+. Isso para a gente é negado. Assim, vocês não podem viver isso. Isso é muito cruel. Como é que você cresce um adulto que pode perceber e que você consegue ser amado e que você pode amar alguém? Né? Qual é a relação de amor que é construída para essa pessoa? E eu estou falando de mim que sou uma bicha cis. Você imagina para as outras pessoas, né, que estão dentro dessa sigla, que são rechaçadas, expulsas. Né? Eu não fui expulsa de casa, mas vários amigos meus foram. Várias amigas minhas foram, entendeu? Como a gente vai construindo isso. E aí, muito nesse lugar, Renata, eu fiz um trabalho que se chama Eu Me Vejo em Você, que é o Faixas, que eu coloco faixas na favela da Maré, em várias favelas, em lugares bem populosos, digamos assim, onde as pessoas passam e tudo mais, que eu vou colocar isso em campo de futebol, vou colocar isso em quadras de esportes, com faixas escritas Mariquinha, fala igual homem, você é menino ou menina. Então, isso não é coisa de homem, que são frases e palavras de um cotidiano normalizado e que as pessoas acham que isso é tranquilo de ser dito para qualquer pessoa. Isso é uma grande violência. Isso é muito cruel. Isso destrói pessoas. Isso paralisa pessoas, né? Isso faz com que pessoas não consigam construir e desenvolver a sua vida da maneira como ela deseja, né? Se você vai quase que fazendo com que aquela pessoa ela não seja mais quem ela é,
de tão cruel que isso é. E parece uma coisa tão simples, né? Tão óbvia. E não é. Por isso que eu discuto muito essa questão do óbvio com o absurdo, porque é isso. O absurdo precisa continuar sendo encarado como absurdo. E o óbvio precisa continuar sendo dito. Senão a gente não vai conseguir caminhar e desenvolver as coisas. A gente vai continuar retrocedendo. Porque a gente vai normalizando as coisas, porque o tempo é outro, o tempo, né? A gente está toda hora precisando fazer coisas, o tempo todo tem que entregar alguma coisa, tem que produzir, e a gente não para refletir, não para avaliar, não para entender melhor as coisas. Eu acho que isso é fundamental para uma sociedade que está pensando como ela reduz a desigualdade, né? Como ela pensa também a reparação dessas pessoas. Né? E aí eu estou falando também de uma questão estrutural da nossa sociedade, que é o racismo. Eu estou falando de uma questão estrutural, que é o próprio machismo que mata as mulheres aí no feminicídio. Estou falando, né, de misoginia, eu estou falando da LGBTfobia. Como a gente repara essas pessoas com políticas públicas, com proteção social do Estado. A gente precisa responsabilizar o Estado. A Rede Cruzada faz um trabalho incrível. Eu trabalho em instituições que fazem trabalhos incríveis. Mas não é a gente que tem que dar conta disso. A gente pode colaborar, né? A gente pode desenvolver, a gente pode provocar, promover, incidir, mas a gente não é o responsável sobre isso. Né? Então a gente precisa responsabilizar quem é direito, que é o Estado. E o Estado falha demais com esses grupos de pessoas, né? Principalmente essas que vêm e são oriundas de favelas e periferia. A gente precisa também fazer um recorte territorial, dizer de onde elas vêm. Por que isso acontece, né? E aí em vários outros campos, enfim. Mas só para eu não ficar muito nesse lugar, e também eu acho que a ideia também que hoje é como a gente celebra a vida, e como a gente, né, celebra esse orgulho, e eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, e eu tenho muito orgulho de, enfim, estar rodeado de várias pessoas incríveis. Eu fiz uma listinha aqui para não esquecer. Eu acho que é importante falar sobre essas pessoas, né? Sobre esses projetos, essas criações que são feitas dentro da arte e da cultura e que também estão no esporte e que tem ali uma mensagem, tem uma discussão super relevante, super potente para fazer uma discussão sobre esse tema no lugar de celebração, né? Então, o Entidade Maré, por exemplo, que é um coletivo da Maré, ele traz um resgate das memórias dos anos 80, 90, de shows que aconteciam dentro da Maré em diferentes favelas. E esses shows eram protagonizados por travestis e transexuais. Isso era incrível, porque era num período junino, que é o período que a gente está também. Né? E eles estão fazendo um trabalho incrível. Eles realizaram uma ocupação na Nova Holanda, acho que foi ano passado, se eu não me engano, e vai ter uma nova ocupação agora, em agosto e setembro. Então já fica também um convite para a galera aparecer, ver as redes sociais da galera da Entidade de Maré. Ele é liderado pelas irmãs Lino, né, que é o Paulo Vitor Lino, que é um historiador, professor de história, mas também um artista fenomenal. O Wallace também, que é um dramaturgo, mas também, né, um ator incrível. Enfim, são pessoas que fazem parte da minha construção, né? São pessoas que cresceram comigo. São pessoas que buscaram também na arte a possibilidade de resistência, de se manterem vivas, né? De celebrarem também quem somos, mas também de trazer esse resgate da memória dessa arte que já existia nesse território, que foi esquecida, que foi negada, como a gente também vai trazendo isso e celebrando, né? Essas pessoas que estão vivas, essas pessoas que precisam continuar vivas e que a gente quer que cada vez mais espalhem, né, sua arte, seu amor, não só na Maré, mas também em vários outros lugares. Né? Então, fiquei pensando aqui, cara, tem muitos artistas legais. Assim, tem a Preta Queen Biru, que é uma drag queen, que estava em Paris, fez um show agora em Paris, né, através de uma vaquinha conseguiu ir assistir o show da diva dela, que é a Beyoncé. Então, isso é muito legal, né? Isso é possível. Então, assim, estou trazendo também aqui alguns exemplos e referências de uma possibilidade. Tem muita luta por trás disso, mas tem também muita alegria, né? Tem muita felicidade nesse lugar. Então, trazer essas referências, né? Enfim, Jean Carlos Azus, que é um grande curador, né? Que está fazendo a curadoria agora do mar,
é uma pessoa LGBTQIAPN+, que vem da Maré, né? Então hoje é um curador do Museu de Arte do Rio, tem uma importância, né? E traz uns debates também não só racial, mas de gênero e sexualidade para essa roda, né? Para esse centro. Então isso é fundamental ter pessoas nesse lugar de referência, né? No próprio esporte, a gente tem a Fabi Alvim, né, que é uma bicampeã olímpica, que hoje está como comentarista do Sport TV, e que sempre está trazendo, né, essa coisa de ser mãe, né, da maternidade de mulheres lésbicas, o quanto isso é importante a gente pensar isso, o quanto é importante a gente pensar em novos formatos de família, né, diversidade também dessas famílias, como a gente vai construindo e validando, mas não é uma validade social somente, mas é de amor, é de afeto, é de acolhimento, é de carinho, é de respeito, né, de celebração. Enfim, fiquei pensando aqui um caso, Renato, emblemático, que eu acho que, já como estamos falando aí do esporte, né, e aí eu venho muito da coisa do vôlei, então eu bebo muito dessas pesquisas, que foi o caso do Michael, que é um jogador meio de rede, estava jogando no Vôlei Futuro de Araçatuba, e aí era um jogo contra o Cruzeiro, era dentro da casa do Cruzeiro. Eu E lembro. aí, né, rolou todo um ginásio chamando ele de viado, uma coisa absurda, horrorosa. E ele para de jogar e fala pro árbitro: se você não parar o jogo, eu vou sair de quadro. E o árbitro não para. Continua o jogo, ele sai de quadro. Ele fala: eu não vou jogar enquanto essas pessoas não me respeitarem. E daí, né, surge um debate maior sobre essa questão da LGBTfobia dentro do vôlei, dentro do ginásio, né, de como isso era velado, porque a gente sabia que isso existia, mas como essa discussão ela vai para fora, né, mas também ela volta para dentro da quadra, porque aí isso começa uma grande discussão com os outros times da Superliga, que precisavam dar um retorno sobre isso. Isso não podia ficar da forma que ficou. E aí começa assim, uma grande campanha sobre a questão da LGBTfobia e do próprio racismo, que também foi várias vezes realizado e que também ficava num lugar velado, né? E aí essas duas discussões, né, que estruturam a nossa sociedade, elas são postas para o vôlei e diz: ó, aqui dentro a gente não vai aceitar. Então, todo jogo de vôlei, pelo menos todos que eu já fui, né, desde então, sempre tem ali uma orientação sobre essas questões. Parece que não é nada, mas isso é muito importante. Isso traz um outro olhar, porque a gente está falando: olha, aqui a gente não vai aceitar mais isso. Aqui a gente não quer mais que isso aconteça de maneira nenhuma. E aí, quando você coloca isso, né, em clubes tão importantes, você coloca isso para atletas, né, de alto rendimento, você começa também a discutir na base, você começa a discutir nos projetos sociais, você começa a discutir nas escolinhas. Porque esses caras são referência. Perfeito, perfeito. Então, o menino que está lá jogando, ele vai falar: ih, calma aí, não dá para eu falar isso. Não dá para eu olhar dessa maneira. Não dá para, sabe, eu criar esse tipo de comportamento, porque ele não é mais válido, ele não é legal, ele destrói pessoas, entendeu? E aí ele vai pensando como ele pode não mais repetir esse tipo de comportamento. Porque ninguém nasce preconceituoso, né? Ninguém nasce odiando gente preta, ninguém nasce odiando gente LGBT. As pessoas, elas são condicionadas a isso. Já que elas são condicionadas a isso, a gente pode romper com esse condicionamento também, né? Inverter a lógica. E aí a gente vem trabalhando muito para construir isso, mas muito no lugar também de como a gente não faz uma reprodução, mas faz uma consciência, né? Uma reflexão, faz um entendimento sobre isso. Porque não adianta o cara só dizer: não, isso não é maneiro, e por trás ele está produzindo isso. Não é sobre isso. A gente quer, de fato, que as pessoas entendam e tenham consciência que o que ela está fazendo é para além de um crime, né? Porque a gente está tentando aí criminalizar a questão da LGBTfobia, do próprio racismo. Eu estou falando tentar, porque é o que eu falei. Eu acho as leis muito frágeis, né? Então,
como a gente também não coloca só no lugar proibicionista, que a gente também está cansado de ser proibido de tudo, né? Mas como a gente traz uma consciência social e uma consciência cultural para essas pessoas, né? E acho que isso precisa começar na escola, precisa começar nas escolinhas, né? De vôlei, de futebol. Eu fui aí, acho que foi início da semana passada, para conversar com os jovens da Rede Cruzada. E Sim. aí um menino, eu não lembro agora o nome dele, talvez possa ser Cauã, não sei agora, esqueci. Ele é da turminha de futebol. E aí no final ele chegou para mim, eu até comentei com o Daniel, nem sei se o Daniel tá aí na live, mas comentei com o Daniel que foi quem me chamou. Gente, só para contextualizar, o Daniel Remili é meu compadre e ele trabalha na Rede Cruzada. Estamos em família. E aí ele chegou para mim num canto e falou assim, meio ainda assustado, né? Assim, sei lá, tipo, oi, como é mesmo seu nome? Eu falei, é Carlos. Aí ele, primeiro, boa noite e quero, tipo, te parabenizar demais. Aí eu falei, pô, obrigado. Ele tava ainda meio, sabe quando a pessoa tá ainda um pouco assustada, assim, não sabe como que constrói as palavras? E ele falou, olha, eu tava precisando ouvir isso e foi muito bom para mim, porque eu entendi algumas coisas e eu queria muito que você falasse com a galera do futebol sobre isso. Porque eles precisam ouvir isso. Existe uma heteronormatividade e um lugar da masculinidade que está sendo posta, está sendo construída, né, e ela está sendo ensinada para as nossas crianças e nossos adolescentes, que faz com que eles, infelizmente, virem adultos que não faz nenhum tipo de, como eu posso dizer, de ação benéfica para essa sociedade, nem para eles. Eles se autodestroem, né? A gente sabe que hoje a juventude masculina é a que mais morre e por conta de violência, né? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai começar a entender aí como que as pessoas morrem, né? Os jovens morrem. Os brancos, a maioria morrem de acidente de carro ou algum tipo de acidente, e os jovens de bala, de arma, porque se colocam nessas condições, né? Porque são colocados nesse lugar, infelizmente. E são corpos matáveis. Mas como a gente também vai mudando, né, essa lógica, dizendo, olha, você não precisa ser feroz para ser homem. Você não precisa ser macho para ser homem, né? E aí, como ele estava me falando da relação deles um com o outro, que é muito violenta, né? De uma comunicação mesmo, assim, né? Que foge muito dos padrões das coisas mais normais, né? Das relações. Então, como a gente também precisa estar discutindo masculinidade com essa juventude, para entender que masculinidade não é sobre ser um ogro, sobre ser o machão, sobre ser quem fala mais alto ou mais grosso, entendeu? Não é esse o rolê. É outra parada, né? Então, acho que isso precisa também estar um pouco em pauta, e aí eu acho que tem muito a ver com essa discussão aqui que a gente está falando, né? Tem muito a ver com o esporte, tem muito a ver com a maneira com que também a condução e a gestão pública, né, que está pensando nos esportes, elas também se implicam, né? Porque é o que eu estava falando lá no início. O futebol é um esporte de macho. A sociedade entende dessa maneira. Então ele vai investir em quem? Nos homens. E aí você tem uma Marta da vida, que foi várias vezes bola de ouro, e Sério? que não tem uma valorização, sabe? Assim, uma valorização que eu tô falando, tipo assim, relevante, assim, né? Que faça assim, Exato. sabe? Pra gente, assim, pô, é muito louco isso, não pode ser dessa maneira, né? Então a gente precisa também discutir isso e tem a ver muito com quem também está na E é uma gestão, mulher com quem está lésbica, com. né? Exato. E quem está na tomada de decisão, né? Acho que a gente precisa ter outras pessoas nessas tomadas de decisões, né? Para que outras pessoas possam também circular e ocupar outros espaços.
que eu acho que isso é fundamental e é o que eu, na realidade, me propus na vida, né? Como eu penso que eu, uma bicha preta de favela, pode estar ocupando espaços de decisão, pode estar ocupando espaços onde eu possa referenciar outras pessoas, mas muito mais como eu posso também aprender e beber mais, né, de outros tipos de conhecimento nesse sentido, né? Então, me coloquei como conselheiro tutelar em 2019, fui eleito, fui conselheiro tutelar de 2020 até 2023, ainda num período pandêmico, então foi um desafio ainda maior ainda, né? Como é que você pensa isso? Então, isso também foi um trabalho bem legal, um grande desafio, né? Porque trabalhar com direitos de criança e adolescente, pensar essa proteção social para esse grupo no Brasil é muito difícil, porque a gente tem também políticas públicas, né? Desde 90, junto ali com o SUS, que foi o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, mas que ainda é muito pouco aproveitado, que ainda, né, tem ali muitas fragilidades, muitas brechas, como a gente também vai colocando essas pessoas enquanto sujeitas de fato de direito, né? Elas vão perdendo seus direitos a partir de como o Estado não vai pensando as famílias, como o Estado não vai olhando para as mães solo, como o Estado não vai olhando para instituições de acolhimento, para lugares que são importantes e fundamentais para fazer o cuidado, né, efetivo e de excelência desses grupos, né? Principalmente ali estou falando da faixa etária de 0 a 6 anos, né? Então acho que a gente precisa olhar para isso e precisa estar trazendo outras possibilidades de construir uma sociedade menos desigual, né? E como a gente pode, dentro dos nossos trabalhos e dentro de como a gente se coloca no mundo, fazer aí ações que reduzam isso, né? Ações que façam sentido para o que a gente acredita, mas principalmente também como a gente vai trazendo outras pessoas, né? Eu entendo que o trabalho que eu realizo só é possível ser feito porque eu não faço sozinho. São muitas pessoas fazendo, são muitas mãos, são muitas crenças, né? São muitas possibilidades desse lugar e a gente vai tentando cada vez mais se oxigenizar mesmo, né? Porque acho que chega uma hora também que você... mas é importante continuar acreditando, né? Continuar vendo ali o sonho, né? Que eu acho que é muito legal também falar disso, porque eu continuo sonhando, né? Para mim, acho que é algo que me alimenta, é algo que vai me ajudando também naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito e que eu quero continuar realizando, mesmo com todas as questões e os pesares aí que a gente sabe que a gente tem. Carlos, antes de eu fazer eu tenho 1 milhão de comentários, mas não vai dar. Mas antes de qualquer coisa, eu só queria garantir o entendimento do seu trabalho, né? Você, além de trazer, né, essa consciência sobre o tema, né? Você trabalha especificamente através da arte, através do esporte. Como é que você faz isso? Eu acho muito interessante a gente entender a sua prática, né? Como é que você chega na criança, no adolescente, para falar e para emergir com esse assunto? Eu acho que tem muito mais a ver como a gente trata o outro, sabe? Eu trato eles como eles querem ser tratados, né? Eu olho para eles como eles querem ser olhados, eu os observo nesse lugar, né? De como a gente também vai colocando as pessoas num lugar confortável para elas se relacionarem com a gente, né? Eu acho que tem um lugar de uma construção das relações que vai também permitindo com que você vá trazendo e incluindo outros elementos que façam sentido para quem você está trocando, né? É uma grande troca esse trabalho, é uma grande troca poder construir e produzir conhecimento com criança e adolescente. Você não faz isso se você não ouve elas. Acho que tem uma coisa que eu faço, eu acho que faço bem, que é ouvi-las, né? Eu preciso saber quais são de fato as demandas e as necessidades dela, porque não é igual a minha. Eu não sou criança, entendeu? Eu já vivi isso. Eu acho que a gente tem que, sim, fazer um resgate daquilo, deixar aqui e usar se for preciso ou não.
Porque às vezes ela está te dizendo que ela quer uma outra coisa e a gente fica insistindo ali em Perfeito. algo que não faz sentido para ela, né? Então, às vezes ela não quer saber de esporte, ela quer saber de arte e de cultura, ou ela não quer saber de arte e de cultura, ela quer falar sobre outra coisa ligada mais à educação, que é a literatura, ou ela quer fazer joguinhos, construir joguinhos. Para ela é muito mais legal. Ou às vezes ela quer pular um elástico e ela vai te contar uma história que vai fazer sentido para aquilo que ela está vivendo e para aquilo que ela quer, de alguma maneira, receber enquanto uma demanda, né? Enquanto um retorno ali de um acolhimento. Então, as minhas práticas de trabalho têm muito a ver com isso. Como a gente constrói uma relação que faça sentido para quem você está trocando, né? E isso é, para mim, fundamental. E você Bom, vai trazendo outros elementos, seja o esporte, seja a educação, seja, enfim, qualquer outro tipo de tema, para dentro daquilo dali, se fizer sentido para vocês que estão trocando, né? Se fizer sentido, principalmente para aquelas crianças. Então, às vezes, você vê criança não fazendo várias atividades e você diz, ela não é interessada, ela não quer fazer. Não, ela só não quer fazer. E tá tudo bem ela não querer fazer. Tá tudo certo. Às vezes a gente também não quer fazer, a gente não faz. perfeito. Por que ela não pode não fazer, né? Então, acho que tem um lugar nosso de educador, que é como a gente vai percebendo também essa dinâmica, né, das ações da criança também nesse sentido, porque ela precisa sim ter os quereres dela, ela precisa sim demonstrar os seus interesses, a gente precisa respeitar e olhar para aquilo. Claro que várias coisas não vai fazer sentido naquele momento ser feito, né? E a gente precisa também justificar isso. Eu acho que nós fomos crianças, né, de gerações, e aí estou falando a galera 30 a mais, que a gente era muito proibido de tudo, né? Negado das coisas, e não tinha ali uma justificativa. Não, você não pode fazer isso. Mas não pode por quê? O que, que acontece? Né? E aí a gente, num ato de rebeldia, a gente fazia. Era isso. Porque a gente, inclusive, nem tinha conhecimento daquilo que a gente estava errando. Hoje, o que, que acontece? Você tem aí a internet, que qualquer criança tem acesso. Elas aprendem ali na internet, mas não aprendem na escola. Tu tá entendendo as coisas, assim, né? Perfeito, Dessas perfeito. confusões nesse lugar? E aí é isso, assim, como a gente disputa também com outras tecnologias e com outras formas, né, da produção de conhecimento e também da educação, mas num lugar propositivo, né? Eu gosto muito de uma maneira de trabalho, de metodologia, que é o Procopó, né? Como a gente pensa a propositividade, a colaboratividade e a positividade, né? Então, o Procopó tem muito a ver com isso. E eu acho que, cara, isso é incrível demais, né? Como você propõe para uma criança ou para um adolescente possibilidades positivas e de colaboração. E que não é a partir de você, mas dele. Ele enquanto protagonismo daquela colaboração, né? Eu estava hoje conversando com a equipe que eu trabalho do Pronas mais cedo, e a gente estava falando, cara, quer ver eles darem uma acalmada? Vamos dar coisas para eles produzirem. A gente deu, calmou. Eles gostam de construir coisas, eles gostam de construir a partir deles, do que eles desejam, sabe? E às vezes a gente fica ali numa coisa de não, é porque tem que entregar um resultado, precisa ser dessa maneira. Não, pode ser de várias maneiras. E não precisa ter um resultado. Precisa que o processo seja muito legal e seja muito interessante para todo mundo, né? E que talvez, às vezes, o resultado nem vai chegar da maneira como a gente tinha, né, idealizado ou planejado. E tá tudo certo. Porque não é sobre, né, nesse momento, o resultado. É sobre como a gente está construindo esse processo e os vínculos. Né? Porque aí você pode começar a discutir outras coisas que você não discutia antes com essa pessoa, porque você construiu ali uma confiabilidade, né? Você construiu uma vinculação. Então, essa pessoa também vai te trazendo outras demandas, e isso vai entrando ali nas suas atividades depois, né? Lúdicas ou não, enfim, né? Pensando muito nesse lugar da arte e educação, que é a minha expertise maior, né? Quando eu vou trabalhar com
criança e adolescente nesse sentido, mas é muito nesse lugar. Não sei se te respondi, porque falei coisa Nossa, dessa. eu adorei o Procopó. Nossa, já incorporei. E Boa. eu, cara, você tem uma ideia, né? São 7:55. E não, a sua fala eu com certeza a gente sempre faz isso, mas especialmente essa sua fala, eu não tenho dúvida de que a Lua, o Dani vão promover de ser visto, escutado pelos educadores, pela garotada, porque, caramba, você deu tanto fio aqui de reflexão. Eu queria, eu queria destacar uma coisinha dentre tantas pérolas, né? É, eu vou fazer primeiro uma fofoca, como você trouxe, né? Boa. Esse assunto, particularmente, né, mexe muito com o indivíduo, Renato, né? Quer dizer, além da minha responsabilidade de estar num projeto como o da Rede Cruzada, eu tô com 61 anos e eu tive um irmão que morreu de AIDS. E o meu pai falava assim para mim e para ele: vocês podem ser o que vocês quiserem, só não podem ser ladrões e bichas. E você imagina o que isso significou para o meu irmão, né? Tá aqui a minha irmã que não me deixa mentir escutando essa live. E eu costumo dizer que ele morrer de AIDS foi um suicídio sofisticado, porque você escutar isso a vida inteira de um pai não é fácil. Eu tenho 5 filhos, Carlos, e 2 dos meus filhos são gays. E eu celebro muito que um é 30 a mais, tá? O outro tem 15. Uhum. E os dois, com certeza, têm muito menos sofrimento do que o meu irmão passou e viveu. E aí não tem como, Carlos, eu não valorizar e dizer assim, cara, a possibilidade de ser quem se é não pode ser retirada de ninguém. E, infelizmente, como você falou, né, tem um processo, um projeto que segrega. Eu, semana passada, Carlos, e é isso que me dói, né? Numa escola, uma discussão para pré-adolescente sobre orientação sexual, houve uma gritaria geral de pais, porque não era o momento para se falar sobre isso. E aí eu penso, é como se falar sobre orientação sexual fosse uma coisa perigosa, que pode pegar, pode estimular, como se fosse uma escolha, sabe? Ser quem se é. E aí, em 2025, ainda ter que lidar com essas coisas, eu quero celebrar demais o teu trabalho de falar sobre isso, de promover essas coisas, porque esse tabu não pode existir mais. E eu quero te deixar uma outra fofoca maravilhosa que está publicada. O capitão da seleção de vôlei dos Estados Unidos acabou, tem 3, 4 dias, de se declarar queer. Você Boa. imagina, né, Sim. assim, a luz que esse cara tá dando para uma opção de gente. Um outro cara que eu sou apaixonado é o Douglas Souza. Sim. Porque esse cara, ele diz, eu não sou só isso, gente, pelo amor de Deus. Agora ninguém vai me impedir de ser o que eu sou, sabe? Uhum. Talvez seja o melhor ponteiro do vôlei no Sim. Brasil e ele renunciou à seleção brasileira, né? Para ser feliz, sabe? Exato. E hoje, graças a Deus, ele está no Cruzeiro e dizendo, olha, ainda bem que o Cruzeiro me contratou e não ficou preocupado se eu sou viado, se eu não sou, se eu tenho trejeitos, se eu não tenho. E eu acho que lá ele vai estremecer as estruturas, né? Porque ele tá com uma galera bem Bem punk. complicada.
E aí, é isso, é uma galera LGBT-fóbica que tá ali no time dele. Eu acho que ele tá Total. ali também, acho que ele tá ali também mais uma vez num ato de coragem, sabe? Num Político, ato um ato de político. político, né? De determinação, dizer, olha, eu estou aqui pelo meu voleibol, mas estou aqui também por ser quem eu sou e pelos que estão comigo, enfim. Então, eu acho que tem um lugar nesse, né? E eu acho ele um cara também fenomenal. Eu gosto muito dele, não só no vôlei, mas como ele se posiciona também. Muito bom você trazer a lembrança dele. E E a manda um outra. abraço aí para os seus filhos. Ai, obrigado, Carlos. Olha, eu não tenho dúvida que a gente vai ter oportunidade de se conhecer, de misturar, até de jogar juntos uma partida de vôlei. Vamos! O Dani tá me prometendo ir pra praia jogar vôlei, cara. Eu vou te usar pra Vamos, gente provocar essa situação. Mas, vamos. cara, 8 horas da noite, eu não tô acreditando. É, eu vou para passar a palavra para você. Você trouxe essa outra coisa, né? O amor é uma invenção, né? É, por incrível que pareça, é uma construção, né? Como você diz também. E a gente pode fazer opção, né? E essa opção é para gente só deixar o outro ser quem ele quiser ser. Mas eu não tenho dúvida que, quando eu falo do meu irmão, quando eu falo dos meus filhos, é uma situação que ainda assim tem muitos privilégios. Porque quando você traz favelado, negro, não heteronormativo, caramba, é, é quase que não é para existir, né? Sim. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, porque Uhum. o nosso trabalho é direito à vida, não são Exato. nem é o direito mais básico, sabe? E olha, a Ana está dizendo que você foi no projeto dela, no Já. vocês na praia. Ah, que maneiro! Eu, na época eu coordenava a lona, aí a gente levou as crianças. Foi muito legal. Ai, que barato, que barato. Do nenhum a menos? Isso. Do Tá Nenhum a sempre lá. Menos e do Nenhum a Menos e de outros projetos, né, que tinham outras Aham. atividades na arena. Capoeira, Ah, a galera legal. também foi. Uhum. Foi muito bom, foi muito legal esse dia. Rolou até o tempo estava meio fechado, aí começou um raio, a gente teve que correr com elas, aquelas coisas de trabalhar com criança. Faz Mas foi parte, muito faz parte. bacana. Sim. E, Carlos, pô, eu queria deixar para você, cara, as últimas palavras. Muito obrigado. Necessário. Renato, eu quero só agradecer mais uma vez, né, a Rede Cruzada pelo convite, na pessoa do Daniel, e também, assim, agradecer muito o papo com você, foi super legal, assim, poder também contar um pouquinho aí da minha história, dizer que a gente segue resistindo, mas a gente segue também celebrando, né? Eu acho que é importante a gente celebrar a vida, é importante a gente dizer o quanto a gente ama o outro, é importante a gente rir com o outro, é importante que a gente se abrace, que a gente se acolha, que a gente demonstre o afeto, né? Eu acho que cada vez mais isso tem sumido por conta das redes sociais, né? Tava ontem falando com uma amiga, falei, cara, a gente se dá bom dia no WhatsApp e não se dá bom dia quando se vê, sabe? Isso é muito. Não pode ser assim, né? Como a gente vai esfriando algumas coisas. Então, eu fico sempre tentando buscar, cara, como que a gente se acolhe? Como se a gente está junto? Então, isso é muito maneiro. E eu quero só dizer às pessoas assim, amem, né? Se amem, amem os outros, respeitem, se respeitem, respeitem os outros e principalmente respeitem as pessoas LGBTQIAPN+, desde criança. Então, é fundamental que nós, né, responsáveis, educadores, mãe, pai, avô, tia, tio, tenham um olhar, né, mais amoroso, mais acolhedor, porque senão a gente pode estar matando essa criança na vida dela Exatamente. adulta, tá? Então vamos aí sermos responsáveis, né,
afetivamente sobre essas pessoas. Então, isso é muito importante. Assim, eu estou mais uma vez muito feliz e honrado de poder estar trocando aqui com vocês. Eu quero de novo só agradecer. Agradecer mesmo. Obrigado, Renato. Pô, obrigado a você. Olha, um beijão e vou dizer uma coisa que eu digo para algumas pessoas aqui na live. Eu acho que essa live é o início de uma relação mais forte aí com a Rede Cruzada, com a gente, porque a gente tem que juntar esforços. Carlos, Seguimos muito obrigado, juntos. cara. Obrigada. Um beijo. Valeu. Beijo, galera.